Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Jesus esteja em sua vida. Hoje eu vou continuar com a minha exposição nos Atos dos Apóstolos, capítulo 23. O capítulo 23 vai relatar o fato que aconteceu nos dias de Paulo, quando ele esteve diante do Sinédrio. Ele foi preso em Jerusalém, acusado de ter introduzido nas dependências do templo um gentil, portanto não era permitido um gentil entrar nas dependências do templo, e eles supostamente falaram que Paulo tinha feito isso, e ele foi pego pela multidão, quase que eles o mataram por linchamento. O comandante o prendeu e depois de preso, ele foi colocado diante do Sinédrio para fazer a sua declaração. E aí começa o versículo 1 do capítulo 23, dizendo dessa forma: fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Por que Paulo ele faz esta alegação? Veja aí que eu tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Ele está dizendo o seguinte, que ele não saiu da presença do Senhor. Ele continua ainda sendo servo de Deus. Talvez ele disse isso para mostrar para aqueles homens, o Sinédrio, que era composto por 71 homens, conhecedores da Torá, ele disse isso para dizer o seguinte: olha, vocês estão pensando que eu abandonei a lei do Senhor, que eu me desviei dos caminhos de Deus? Não, eu não desviei dos caminhos do Senhor de forma alguma. Assim como eu aprendi aos pés de Gamaliel a respeito dos caminhos do Senhor, eu tenho andado nestes caminhos até o dia de hoje. Eu não saí de forma alguma da presença do Senhor. Eu estou andando em sinceridade diante de Deus, olha aí, com toda a boa consciência até o dia de hoje. Na verdade, Paulo ele queria mostrar nesse pequeno discurso que o cristianismo ele procede diretamente do verdadeiro judaísmo, pois a fé cristã, a fé no Messias, é o cumprimento da esperança messiânica. Então Paulo diz: olha, eu tenho plena consciência de que eu estou andando diante de Deus até os dias de hoje. Eu entendi o verdadeiro judaísmo, o judaísmo que compreende que o Messias ele deveria vir morrer pelos nossos pecados. Veja que todo o Antigo Testamento, tudo aquilo que foi dito pelos profetas, por Moisés, eles falaram, e o que eles falaram apontava para uma pessoa. Quem é esta pessoa? Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas quando ele veio, a maioria dos judeus não perceberam, não aceitaram o testemunho do nosso Jesus. Mas Paulo falou assim: olha, irmãos, eu não saí do judaísmo ainda. Eu não saí. Eu estou vivendo o verdadeiro judaísmo. O judaísmo que acredita no Messias. Por isso que eu tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até ao dia de hoje. Parece que essa declaração de Paulo não agradou muito o sumo sacerdote. Veja o versículo 2. Mas o sumo sacerdote Ananias
mandou aos que estavam perto dele, provavelmente então Paulo estava de frente, distante um pouco do sumo sacerdote, estavam perto dele, que batessem na boca. Eles deram uma bofetada na boca de Paulo depois que Paulo deu essa declaração, que ele estava andando diante de Deus com toda boa consciência até aquele dia. Quem era esse Ananias? Interessante que esse Ananias, ele assume aí este posto de sumo sacerdote no ano 47 depois de Cristo, e ele se torna um sumo sacerdote de grande notoriedade, devido a quê? Devido à sua capacidade e também à sua crueldade. Mas interessante o que nós vamos ler aí no versículo 3, é que depois se cumpre. Então lhe disse Paulo: Deus há de te ferir, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei manda agredir-me? Então Paulo, olha, Deus há de te ferir, parede branqueada. Parede branqueada aí é uma palavra para dizer para ele o seguinte: olha, seu hipócrita, seu falso, você está sentado nessa cadeira aí para me julgar segundo a lei, mas contra a lei você está me agredindo, porque uma pessoa só poderia ser apedrejada, morta, a lei executada contra esta pessoa após o julgamento dele. Depois do julgamento, ter apresentado as testemunhas, 2 ou 3 testemunhas, como manda a lei, aí sim, caso fosse confirmado que ele era uma pessoa culpada, aí sim aplicava-se a lei. Mas nesse exato momento, Paulo ainda estava sendo interrogado. E antes de sair a sentença, o sumo sacerdote manda bater em Paulo. Então, olha, você está aí sentado para julgar segundo a lei, e você está transgredindo a própria lei. Hipócrita. E Paulo falou assim: Deus há de te ferir. Interessante é que cumpriu-se o que Paulo falou com o sumo sacerdote Ananias. E Paulo, ele faz uma palavra profética, porque no ano 66, esse sumo sacerdote, ele foi morto pelos sicários, devido ao fato de Ananias, o sumo sacerdote, dar apoio a quem? Aos romanos, o Império Romano. Como esse Ananias, ele deu apoio ao Império, a Roma, os sicários, que era um grupo de pessoas que era contra o Império, por que chama sicários? Porque eles portavam uma sica, ou seja, um punhal, uma adaga, e eles o mataram. Então, o que Paulo falou aqui se cumpriu no ano 66, quando este sumo sacerdote, ele foi morto por esses sicários, ou homens que portavam uma sica, ou seja, um punhal. E parede branqueada aí porque é um hipócrita, bonito por fora e contaminado por dentro. Paulo estava querendo dizer os túmulos, que ele era um túmulo, um sepulcro caiado. O túmulo, eles eram caiados, bonitinho, para quê? Para evitar a contaminação. Alguém via ali um túmulo caiadinho e sabia que ali era um cemitério, então ele evitava passar ali para não se contaminar. Mas era bonito por fora, mas por dentro era cheio de imundícia. É o que Paulo estava dizendo: olha, você está aí sentado como sumo sacerdote de Deus, mas por fora é bonito e por dentro está todo cheio de imundícia. Nem a lei você está cumprindo. E interessante é que no versículo 4, os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Veja que Paulo, ele era um conhecedor profundo das Escrituras. Eu não sei se Paulo realmente
não sabia que esse homem era o sumo sacerdote, ou ele estava agindo ironicamente, já que este homem manda bater em Paulo. Então, tipo assim, é impossível você ser um sumo sacerdote, porque se você fosse realmente o sumo sacerdote, você teria noção de que bater em uma pessoa, espancar uma pessoa antes dele ser julgado e condenado, não é permitido segundo a lei. Então, é impossível um homem colocado na condição de sumo sacerdote agir dessa forma. Não sei, não sabemos, ou se realmente Paulo não sabia que este Ananias era o sumo sacerdote. Até porque Paulo, ele esteve ausente de Jerusalém por muitos anos. A vida de Paulo era viajar, visitando as igrejas ali da Ásia Menor, da região da Macedônia, da Acaia. E ultimamente, na última viagem missionária, ele ficou 3 anos em Éfeso, pregando o evangelho. Então, Paulo ele ficou fora de Jerusalém por muitos anos. Mas esse sumo sacerdote que ele assumiu o cargo em 47 depois de Cristo. Então, não sabemos ao certo se Paulo sabia ou não, ou se Paulo estava agindo ironicamente, falando dessa forma. Eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Ao certo, nós não sabemos por que Paulo ele age dessa forma, injuriando o sacerdote de Deus. E ele diz, ele fala aí, Paulo, no versículo 5, ele cita Êxodo 22, 28, os juízes não amaldiçoará e o príncipe dentro do teu povo não maldirás. Está lá na lei. A lei diz que os juízes, você não pode amaldiçoar os juízes que Deus levantou para cuidar do povo dele. E o príncipe, que é o sumo sacerdote dentro do povo, também não maldirás, não maldizer o líder religioso lá dos judeus. Paulo sabia muito, o próprio Paulo cita aí o que está escrito nas Escrituras. E diante disso aí, o que Paulo faz? Versículo 6. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e a outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu. Interessante é que Paulo, ele não falou que era um cristão seguidor de Jesus. Ele fala que era o quê? Um fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Paulo, talvez ele deu essa declaração aqui no seguinte intuito. Ele estava diante do sinédrio. O sinédrio, ele era composto o quê? De 71 homens. E estes homens, eles eram escribas, eles eram fariseus, eles eram saduceus, homens estes que compunham esse sinédrio, de várias classes de pessoas. E também religiões, partidos religiosos diferentes. O sinédrio, ou melhor, os saduceus, por exemplo, eles não criam na ressurreição da alma. Vamos ler aí, tem o significado da palavra. Então, olha, partido religioso judeu da época de Cristo, que negava que a lei oral fosse revelação de Deus aos israelitas e que cria que somente a lei escrita era obrigatória para a nação como autoridade divina. Negava as seguintes doutrinas: ressurreição do corpo, imortalidade da alma, existência de espíritos e anjos, predestinação divina. Eles afirmavam o seguinte: o livre-arbítrio. Então eles negavam a predestinação divina, eles negavam a existência de espíritos e anjos, eles negavam a imortalidade da alma e eles negavam a ressurreição do corpo. Mas eles aceitavam o que? O livre-arbítrio, que o homem tinha total liberdade para escolher. Não vamos entrar nesta questão. Isto que era o que os saduceus acreditavam. Eles eram em menor número. Os fariseus, por outro lado, está aí no texto, era a seita que parece ter iniciado depois do exílio babilônico. Além dos livros do Antigo Testamento, os fariseus reconheciam a tradição oral, um padrão de fé e vida, procuravam reconhecimento e mérito através da observância externa dos ritos e formas
de piedade, tal como lavagens cerimoniais, jejuns, orações e esmolas. Comparativamente negligente na genuína piedade e orgulhavam-se de suas boas obras. Mantinham de forma persistente a fé na existência de anjos, bons e maus, na vinda do Messias, e tinham esperança de que os mortos, após uma experiência preliminar de recompensa ou penalidade no Hades, seriam novamente chamados à vida por ele e seriam recompensados, cada um de acordo com as suas obras individuais. Interessante que, veja que os fariseus eram totalmente opostos aos saduceus. Os saduceus não criam nos anjos, maus e bons, a imortalidade da alma, tudo. E os fariseus criam em tudo isso, e mais ainda um pouquinho. E Paulo, ele era um fariseu, porque Paulo, antes mesmo de abraçar a Cristo, ele acreditava o quê? Na imortalidade da alma, na volta do Messias, em tudo isso. Então, quando ele disse que ele afirmou que era um fariseu, porque ele esperava o que? A ressurreição dos mortos. Quando ele disse isso, olha o que diz o versículo 7. Dita essas coisas, levantou-se grande dissensão. Houve uma divisão ali no meio, entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Então houve um tumulto ali, essa grande dissensão é um tumulto. Houve um tumulto entre eles, olha, houve o que? Uma insurreição, uma briga. A palavra dissensão aqui, briga. Houve briga entre esses dois grupos e dividiu essa multidão. Pois, olha aí, o 8. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, tanto espírito bons como maus. Ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Lucas, fazendo a sua declaração, ele diz isso, que os fariseus acreditavam em ressurreição, em anjos, em espírito. Os saduceus acreditavam que o homem morreu, acabou, morreu, encerrou. Os fariseus não. Os fariseus criam que após a morte o homem continuava vivo e que um dia ele ressuscitaria. Então, quando Paulo declarou-se fariseu, ele dividiu o sinédrio. Houve briga entre eles. Eles tiraram a atenção agora. A atenção foi tirada da pessoa de Paulo e agora, entre eles, o quê? Houve discussão, briga, bate-boca. E, olha aí, o 9. Houve, pois, grande vozearia, vozes, gritos, conversa paralela. E levantou-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Ou seja, quem que são os escribas? Escribas eram aqueles que copiavam as sagradas escrituras dos judeus, o nosso Antigo Testamento hoje. Eles que copiavam, eram as pessoas que escreviam. Na época não existia o que é a imprensa. Todo o trabalho, no sentido de fazer cópias da escritura sagrada, era à mão. Eles eram chamados de escribas. E eles eram profundos conhecedores das escrituras, já que eles todo dia estavam convivendo com a Torá, ou com o Tanar, que é a Torá, os Nevins e os Ketuvins dos judeus. Então, esses escribas da parte dos fariseus, quando eles ouviram essa declaração de Paulo, disseram: não, este homem está correto. Ele crê nos mesmos princípios que nós cremos, que é o quê? Esperança na ressurreição dos mortos, nos anjos bons e maus, e no Espírito. A crença dele é igual à nossa. Então esse homem não tem nada de errado nele. Veja aí, o versículo 10. Tomando vulto, então o negócio cresceu ali, a discussão entre saduceus e fariseus cresceu de uma forma tremenda. Olha aí tem uma palavra que ele usou que é celeuma, briga, insurreição, tomando vulto. Então foi crescendo o que? Essa briga entre eles. Foi a discussão entre os dois grupos, fariseus e saduceus, foi tamanha que o comandante, temendo que Paulo fosse espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que retirasse dali e o levasse novamente para a fortaleza Antônia. Então,
quando o comandante Lísias, ele viu que Paulo, no meio daquela discussão, no meio daquela celeuma, ele fosse espedaçado por eles, por esses dois grupos distintos, mas que, apesar de distintos, eles haviam unido as suas forças para batalharem contra a pessoa de Paulo, tinham pensamentos diferentes, doutrinas diferentes, mas o intuito de derrotar a Paulo, eles se uniram. Mas quando Paulo fez a declaração, ele dividiu novamente esse grupo. E agora, o comandante Lísias, percebendo ali que Paulo poderia até mesmo ser morto por aquela turba briguenta, ele pede que os guardas retirem Paulo ali do meio deles e o levem novamente para a fortaleza Antônia. Mas os judeus, eles não ficaram satisfeitos com isso. Na verdade, esse grupo de homens que compunham o Sinédrio, mais outros, eles queriam ceifar a vida de Paulo. Eles não ficaram satisfeitos quando o comandante tirou Paulo do meio deles. E vamos ver o 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Veja que novamente, assim como o Senhor Jesus já havia aparecido para Paulo ali no caminho de Damasco, novamente o Senhor, pode ver que ele usa aí a palavra Senhor, não é um anjo, é o Senhor, e a palavra aqui é Kyrios. Kyrios é o nome dado ao Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele coloca ao lado de Paulo e disse: Paulo, coragem. Eu creio que o Senhor Jesus, ele veio encorajar Paulo neste momento tão difícil. Talvez as forças de Paulo estavam se esvaindo. Ele talvez estivesse desanimado. O intuito de Paulo era ir a Roma. Ele passaria por Jerusalém, ele visitaria os irmãos ali em Jerusalém e depois seguiria a viagem para Roma, e de Roma ele pregaria o evangelho na Espanha. O roteiro de Paulo, no que se diz respeito à pregação do evangelho, era esse: ir à Espanha, anunciar o evangelho do Senhor Jesus, onde ninguém havia ainda anunciado. E, sabedor disso, o Senhor coloca-se ao lado dele, num momento tão difícil, em que a vida de Paulo corre perigo. Eu creio que Paulo, ele temesse pela sua vida. Não que Paulo tivesse medo de morrer, mas que eu creio que o pensamento de Paulo é o seguinte: eu preciso de fazer a obra do Senhor. Eu preciso de pregar o evangelho do Senhor em lugares distantes. Está muito cedo ainda para partir para a eternidade. Eu preciso de cumprir o chamado de Deus em minha vida. E com certeza o Senhor Jesus, sabendo do pensamento de Paulo, do propósito de Paulo, o Senhor se coloca ao lado dele e diz: Paulo, coragem. Pois da mesma maneira que você deu testemunho a meu respeito, ali, a meu respeito em Jerusalém, você testemunhou a respeito da minha pessoa, Paulo, em Jerusalém. Você anunciou meu nome em Jerusalém, Paulo. Assim como você foi uma testemunha viva aqui em Jerusalém, importa também que você chegue até Roma. Ou seja, Jesus estava naquele momento dando total garantia a Paulo: Paulo, você não vai morrer sem antes chegar a Roma. Pois é em Roma, Paulo, que eu preciso de você. O meu propósito com relação à sua vida, Paulo, é estar em Roma. Interessante que em Roma, mesmo preso, Paulo escreve a maioria das suas cartas. Paulo, ele escreve 13 cartas, 6 delas fora da prisão e 7 delas dentro da prisão. E as suas cartas, aquelas que foram escritas dentro da prisão em Roma, aonde o Senhor Jesus o estava conduzindo, estas cartas é de grande valia para nós nos dias atuais.
Que Deus em Cristo o abençoe. Não vou prosseguir mais porque o vídeo vai ficar muito grande. No próximo vídeo eu darei continuidade aí no capítulo 23, onde vai falar sobre a conspiração dos judeus contra a vida do apóstolo Paulo. Que Deus em Cristo o abençoe e até lá.